dia que eu cheguei foi em cima da hora. Eu mostrei o telefone para vocês com o relógio, hein? Mostrei, vocês se lembram, né? Mas é isso, a gente precisa ainda calibrar o relógio com a vida da gente. Nesses dias atrás nós passamos e aí perguntamos num grupo de amigos como que o Chico se comportaria diante da pandemia, não é? E aí o pessoal foi unânime em dizer que ele atenderia todos os preceitos das autoridades, não é? Só que nós vivemos um conflito, porque existem diversos tipos de autoridade, diversos tipos de orientações, né? Então tem uma orientação municipal, uma federal, uma estadual, e a gente fica meio perdido com tudo isso, não é? Mas eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte, é que a ligação com o relógio é uma coisa curiosa, né? Porque a gente, quando menos espera, perde dele. A gente pensa em ganhar, mas quando menos espera, perde dele, não é mesmo? Mas a disciplina é muito importante, é uma das coisas mais valiosas que essa casa possui. Os Espíritos já disseram que não existe um trabalho sério, organizado, sem a disciplina. E a disciplina não parte dos trabalhadores, por assim dizer, os frequentadores. A disciplina parte dos dirigentes da casa. Então, muitas vezes o dirigente é obrigado a chamar a nossa atenção para que a disciplina possa ser cumprida, porque a responsabilidade dele com o plano espiritual é muito grande. Então nós precisamos aceitar as admoestações com muito carinho, com muito amor, porque já mesmo nos disse o Evangelho. Eu estou tentando lembrar aqui rapidamente quem falou isso, mas Deus mostra o seu amor quando Ele nos corrige, nos admoesta, né? As admoestações de Deus são bem-vindas para nós. Assim como o pai e a mãe, quando ama profundamente seus filhos, ele não perde a ocasião de ajudá-los, de orientá-los, de corrigi-los. Então é isso que nós precisamos ter muito dentro da gente. Então deixamos de lado todo e qualquer tipo de personalismo, todo e qualquer tipo de ideias malsãs, porque quando somos corrigidos é porque tem alguém por trás que nos ama muito. Isso é muito importante nós pensarmos. Tá bom? Nós vamos falar hoje do capítulo 39 do livro chamado Espírito da Verdade, que é um livro que foi escrito a 2 ou 4 mãos. 2 porque eu acho que eles não escreviam um com cada mão, mas era um com cada um dos 2 médiuns com uma das mãos, né? Foi escrito as 2 mãos e era o Chico Xavier e o Valdo Vieira. O Chico Xavier ficou com as questões ímpares e o Valdo Vieira com as questões do número par. E nós estamos na 39, obviamente essa mensagem de Lara do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, e ela tem um título curioso, e o título diz pra gente perigo. E aí eu fiz uma associação mental com esse perigo. Eu me lembrei da década de 80, quando tinha um negocinho na televisão que acendia uma luzinha e dizia assim: perigo, 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 perigo. Aí estendia os bracinhos bem grandes, depois voltava o bracinho. Você se lembra desse seriado? Chamava-se Perdidos no Espaço. Só quem tem cabelo branco que lembra, né? Tá vendo só? Quem tem o cabelo pretinho não lembra, né? Muito bom. Ninguém lembra. Então, ninguém lembrou por causa disso. Lembra do perigo do robozinho, né? Ele tinha diversos nomes, simplesmente era conhecido como robô. Ele saía, né, da aeronave e procurava, assim, nos planetas que eles visitavam, alguma coisa que pudesse trazer perigo para a pessoa que estava dentro da nave, né? Ele era, assim, tipo, mandado na frente para ver se tinha radiação, se tinha alguma coisa perigosa, né? Então, não raras vezes ele vinha correndo, gritando perigo, 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 porque ele via lá um monstro, via alguma coisa que não devia ver, essas coisas, né? Mas era muito interessante, muito gostoso de assistir, eu me lembro com muita clareza desse seriado. E isso me chamou a atenção, porque o Emmanuel, que é o autor desta mensagem, ele pôs esse título, porque ele disse pra gente, nesse capítulo, que existe uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado, que nós temos que acender um sinal de alerta, um sinal de perigo em nós. É quando nós ficamos irritados. A irritação é um sinal de perigo. E não só em nós, mas também no outro. Porque a irritação é capaz de criar algo que nós não conseguimos prever as consequências. E ele dá uma série de informações curiosas e interessantes para que a gente possa fazer uma analogia e colocar de uma forma simples na cabeça, ou seja, construir em nós uma ideia de que nós precisamos estar atentos à irritação nossa e ao nosso redor.
E quando a gente fala que ele fala de uma forma simples, é que ele dá exemplos simples. Por exemplo, se uma casa começa a pegar fogo, a nossa atitude inicial é pegar um extintor, uma água, alguma coisa para ajudar a apagar, para tentar apagar, não é? Se, por exemplo, a gente está vendo aí que tem uma caixa d'água que está para estourar, nós temos que soltar um pouquinho de água. Se a gente vê, por exemplo, uma eletricidade dando algum sinal errado, dando curto ou dando piscando, qualquer coisa, vai lá e desliga. Então ele dá esses exemplos pequenininhos e simples para a gente entender o seguinte: ao primeiro sinal da irritação, levanta o alerta de perigo imediatamente. Porque ao sinal da irritação, nós podemos entrar em caminhos bastante complicados, bastante ruins, bastante difíceis, que nos causa impactos, nos causa problemas graves e não raras vezes por muito tempo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o André Luiz fala de uma forma muito clara que 5 minutos de desequilíbrio, 5 minutos de desequilíbrio são capazes de criar 100 anos de sofrimento. 5 minutos de desequilíbrio. Então, uma pessoa num determinado desequilíbrio atenta contra a vida do outro. Se ele consegue atentar e tirar a vida do semelhante, muitas vezes vai levar um tempo muito grande para que ele possa se acertar, se corrigir com esta questão. Isso é só um pequeno exemplo, mas, não sei, um acidente que a gente pode causar num momento de desequilíbrio, uma palavra mal colocada numa determinada circunstância, não sei, num emprego com algumas pessoas, a gente passa muito tempo tendo que depois corrigir esse desequilíbrio. Então, a irritação é capaz de causar na gente, criar na gente esse espaço-tempo perigoso, porque quando nós estamos acometidos com ela, nós, na maioria das vezes, ficamos assim fora de controle, não é mesmo? E esse fora de controle causa-nos um impacto complicado, porque muitas vezes nós fazemos coisas que nem sequer sabemos que fizemos. Então, em questões de segundos, de minutos, por um desequilíbrio de irritação, a gente faz coisas que depois a gente pensa, puxa, mas uma coisa que fui fazer, não devia ter feito isso, não deveria ter feito dessa forma. Agora mesmo vi a notícia aqui de um familiar meu, que a mocinha me mandou um recadinho dizendo, minha mãe me botou para fora de casa. Serve de exemplo para nós, não é? Serve de exemplo, porque às vezes uma mãe, uma filha, um filho, uma filha, enfim, um familiar se desentende em questão de 5 minutos. A gente causa um problema para outra pessoa, a outra pessoa causa na gente uma coisa que pode demorar muito tempo para ser acertada, para ser corrigida. Então, é complicado. E a esse respeito, ainda hoje nós ouvimos uma historinha muito interessante com relação a isso, né? de problemas entre pai e mãe, madrasto e padrasto. Nós ouvimos uma história interessante. E qual foi a história? Um senhor se casou novamente, tinha um filho. E esse filho não conseguia se entender com a madrasta, que dava bastante advertências para ele, bastante coisa, ele se irritava e, enfim, eles tinham uma guerra constante. Num determinado momento, o pai pediu gentileza para que ele procurasse o caminho dele, que não ficasse mais em casa, que procurasse o caminho dele. E isso fez com que ele ficasse com o coração, um sentimento profundamente magoado com essa madrasta, com aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós temos quando estamos com raiva de uma situação, de alguém, de uma pessoa, que a gente fica construindo um inferno astral ao nosso redor, para resolver isso. A gente acha que nós vamos resolver um problema desse, às vezes até tirando a vida da pessoa, porque aquilo nos incomoda, mexe com o nosso orgulho e a gente fica num desequilíbrio muito grande. Passou-se muitos anos com isso. Então, numa conversa fraterna com um amigo fraterno, veja só que interessante, olha aí o desfecho da história, olha só. Ele falando da raiva, das vontades que ele tinha de fazer com a madrasta, que há 25 anos, e aí ele estava falando, mas eu não dependo deles para nada, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minhas coisas, minha família, eu tenho minha profissão, eu venci, mas ainda guardava aquele sentimento. E o amigo, então, com muita fraternidade, com muito amor, então disse, mas meu amigo, olha só uma coisa que eu estava percebendo nessa nossa conversa, é que ao invés de você odiar esta mulher, você devia amá-la. Mas por quê? Porque pense bem, foi com este ato
dela com o seu pai, que colocou você numa condição de que você pôde levantar voo sozinho. Você conseguiu se fortalecer, conseguiu estudar, trabalhar, ganhar seus recursos, seu dinheiro, sua casa, seu carro, suas coisas, porque você estava muitos anos, com muita idade dentro da sua casa. Você não progredia dentro de casa com o seu pai, porque tudo o pai supre, não é assim? Nós não somos assim com os filhos. Tudo o pai dá 40 anos, 50 anos, o filho está lá em casa, tá dando, faz comidinha para ele, faz o ovinho que ele gosta, com arrozinho. Não é? Aliás, as esposas devem fazer isso para os maridinhos, né? O ovinho gostosinho, né? As esposas... E aí ele falou, meu Deus, nunca pensei sobre esse ponto de vista, porque o homem tinha um determinado sucesso, que ele conseguiu sozinho por conta da raiva que ele tinha tido de ter sido expulso daquela forma de casa, e daquela mulher que foi o pivô de tudo isso, que na verdade ajudou ele. Vejam que interessante. E aí veio aquela coisa de pensar melhor a respeito, pensar, meu Deus, nunca pensei dessa forma. Ele nunca tinha pensado sob esse ponto de vista. Olha que interessante. Mas isso também ajuda a gente a fazer, sabe o quê? A gente começar a olhar as situações de cima. Porque quando a gente está no meio, a gente olha de um jeito. Quando a gente olha por cima, a gente olha de outro jeito. Olha que coisa, não é? E a lição para nós hoje é exatamente sobre isso. A brandura, porque Jesus dá uma sentença para a gente no Sermão do Monte, aquele sermão que ele realiza e que o Gandhi, aquele grande trabalhador da seara que viveu na Índia, sempre disse, né, que se Jesus tivesse apenas proferido o Sermão do Monte, ele já teria feito todo o seu papel que ele veio fazer aqui na Terra. Então, inserido no Sermão do Monte, está lá, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Aí veio aquela pergunta, mas como assim, os brandos? Quem é brando? O que é ser brando? O ser brando é aquela pessoa... Vamos imaginar assim que a gente pega uma receita, vamos entender uma receita. Cozinhe em fogo brando. O que significa? Lentamente, brandamente, calmamente, não é? Olha só que interessante, não é? Bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra. Aí teve um amigo que falou assim, mas escuta, nós temos 1000 anos pela frente para a terra se tornar regeneradora. Quando a gente chegar daqui no ano 3000, mais ou menos, aí nós vamos encontrar nós aqui no grupo, né? Aí com o Binha, mas aí o Binha não vai não vai fazer o trabalho como ele faz antes, né? Vai ser mais ou menos igual a Jesus, com a tecnologia do Cristo. Ele já vai ter adquirido a tecnologia do Cristo. E a tecnologia do Cristo é assim, a gente pensa no Binha lá na nossa casa, fala, ô Binha, caramba Binha, eu tô com um negócio aqui, e o Binha já recebe a mensagem lá e fala assim, bom, então é o seguinte, você vai lá, pega lá um matinho lá, ferve, toma 3 vezes por dia, no pensamento, veja, ele não vai fazer mais remedinho não, vai ficar só assim, a tecnologia do Cristo, né, um negócio moderno. Já pensaram o Cristo hoje? O Cristo, Senhor, estou com coronavírus, fala... De longe ele fala assim, vai, não peques mais. Pronto, melhorou, curou o coronavírus. De longe, olha a tecnologia do Cristo. Meu Deus do céu, já pensaram nisso? Que interessante, né? Então, nós vamos possuir a terra daqui a 1000 anos, quando nós desenvolvermos em nós a brandura, a calma, a paciência, a tolerância. Olha, meu Deus do céu, mas olha... Nós estamos falando em construção, porque não adianta a gente acreditar que a gente vai sair daqui tudo voando, que nem anjo, e planando assim pela Anchieta. Nossa, que mundo de gente que está saindo dali, tudo saindo com luz assim. Um vai para lá, outro vai para cá. Meu Deus, está saindo um bando de anjo daquele lugar ali no meio do mato, ali no meio da rodovia. Meu Deus do céu, né? Não adianta que não é assim. Quando a gente fala em brandura, em tolerância, em sentimentos nobres, nós estamos falando em construção. A gente insiste nessa ideia de construção porque é uma ideia didática. Por quê? A gente ainda tem dificuldades, a gente tem sentimentos que muitas vezes atropelam o nosso coração, o nosso pensamento.
Ah, de vez em quando a gente tem com muito amor vontade de pegar alguém, né? De um jeito assim, né? Mas a gente está falando em construir. Construir significa o quê? Nós demos esse exemplo hoje, olha que interessante. Por exemplo, para a gente construir alguma coisa, nós temos que se convencer de que nós precisamos daquilo. Vamos dar um exemplo para a gente entender. Então você está em casa, de repente vem morar uma pessoa na sua casa. Não é o meu caso, mas vem morar uma pessoa na sua casa. Aí você fala assim, nossa, só tem um banheiro, mas eu preciso de 2. Porque um só para 6 é muito pouco, né? Aí você pensa, preciso construir um banheiro, porque um está muito pouco para 6 pessoas. Aí você se convence daquilo e aí você começa a pensar, né? Planejar, ver como é que vai fazer, onde que vai ser fora, do lado, na frente, atrás, como é que vai ser? Aí você começa a planejar, chama pessoas para ajudar a planejar, né? Chama pessoas para fazer orçamento. Isso é uma construção de um convencimento, mas enquanto a gente não se convence que precisa do banheiro, porque tem gente que vai passar a encarnação inteira com 10 pessoas em casa e vai achar que não precisa de um banheiro, não precisa construir, não é? Pode acontecer isso, pode acontecer, óbvio que pode acontecer em qualquer segmento. Ah, preciso de mais um quarto, preciso aumentar a cozinha, preciso aumentar a sala. Mas às vezes a pessoa passa a encarnação inteira e não acha que precisa construir nada, não é assim? Mas não tem problema, porque isso vai depender de cada um de nós. E aí a gente planeja e inicia a obra da construção. E é isso que nós estamos fazendo aqui. A doutrina espírita veio para isso. Para mostrar para a gente que nós só conseguiremos algum sucesso na Terra se nós construirmos alguma coisa que seja proveitosa e útil dentro de nós. Sentimentos nobres. Mas isso não significa que os espíritos vão vir aqui e vão botar as coisas dentro da gente. Nós temos que se convencer de que nós precisamos disso. Então nós vamos... preciso começar a construir a paciência, por exemplo, dentro de mim. Então não significa que você vai sair daqui já com a paciência construída. Tipo, abrir o portão dali para frente, já estou com a paciência prontinha, está construidinho, está tudo certo. Está tudo bem, não tem problema nenhum, já está tudo certo. Não é? Ou chegar em casa com a paciência construída, já está tudo bem. Ninguém vai me tirar do sério. Nunca mais. Está construído, está resolvido. O problema está resolvido. Não é isso. Construção significa que a gente pode errar. Puxa vida, a parede do banheiro ficou torta. Agora tem que demolir e construir de novo. Meu Deus, que trabalhão que nós vamos ter. Mas não tem que refazer para ficar direitinho? Tem que refazer para ficar direitinho. Então, construção significa isso. Que nós estamos começando a construir sentimentos. Então, por exemplo, assim... O Cristo fala da brandura, então vai dizer, puxa vida, mas como que é ser brando, não é? Ser, assim, persistente, porém brando, né? Ter aquele fogo de chegar a um determinado objetivo, porém baixo, sem causar impacto, sem causar problemas. Então ele fala desta brandura. Então a brandura que nós precisamos construir em nós. E aí a gente vai olhar para dentro da nossa casa íntima e vai perceber o quê? O que nós precisamos construir, porque alguns de nós já têm a casa, muitas coisas já estão prontas. A sala já está pronta, o quarto já está pronto, tem muita coisa pronta. Então, pega uma mãe, por exemplo, né? Então a mãe tem pelo filho já uma construção perfeita, prontinha, de tolerância, de paciência, de bom ânimo, de renúncia, já está pronto. Mas está pronta a casa que é com o filho, mas a casa que é com o marido não está ainda, né? Porque o marido não tem muita paciência, ele só enche a paciência, ele não esvazia a paciência, ele só enche, não é? Então, nós precisamos construir, não aproveitar a casa que a gente tem do filho e falar assim, e se ele fosse meu filho? Olha só, nem precisa construir mais, olha que coisa. Aí você fala assim, não, vem morar aqui na casa do meu filho, maridinho querido do meu coração, amor da minha vida. Aí traz para o filho, já está pronta, a casa já está pronta. Não é? Porque fala assim, fulano aprontou tal coisa, tadinho, né? Essas crianças não sabem o que faz, né? O fulano aprontou tal coisa. Oh, meu Deus do céu, não adianta, escuta do mesmo jeito. Mais paciência, assim mesmo. Logo ele vai entender que tem que ser diferente. Então a gente vai cuidar de uma forma diferente. Vejam, parece uma brincadeira, não é? Mas se a gente for pensar, em algumas circunstâncias é preciso mesmo a gente ampliar um pouquinho, melhorar, acrescentar, não é? Mas isso depende do nosso convencimento.
se nós estamos convencidos que precisamos mudar, porque será que a gente consegue ajudar ou mudar alguém que não queira mudar? Então, por exemplo, a casa tem trabalhos com moradores de rua. Outro dia me fizeram essa pergunta, porque lá em São Paulo a gente também tem um trabalhinho com eles. Fala assim, e se a gente comprasse uma casa para cada um? Ia tirar eles da rua. Falei, bom, tira da rua talvez por uns dias, né? Uma semana, um mês. Mas quando você vai perceber, o que acontece? Ele não queria... O problema dele não é a casa. Não é a casa. O problema dele é o conflito interior que ele vive, que ele tem. A casa é uma acessória, vai para cá, mas não é isso que ele está precisando naquele momento. A gente não sabe bem ao certo. Nós sempre estamos pedindo a ajuda da espiritualidade para saber como é que encaminha, como é que ajuda uma pessoa dessa. Mas não é uma tarefa muito fácil, porque muitas vezes esse nosso irmão viveu uma encarnação inteira em conflito. Criou conflito para as pessoas, desabrigou centenas e milhares de pessoas, se aproveitou de centenas e milhares de pessoas. Então não é uma casa que vai resolver um problema pesado de passado dele. Mas tá bom, nós não precisamos dar uma casa, ou não podemos dar uma casa. Claro que nós não podemos dar uma casa para cada um. Mas a gente pode dar um mínimo, né, da nossa parte, um lanchinho, um pequeno alimento, uma coisinha. Porque uma hora ele vai entender que ele precisa, alguma coisa precisa ser corrigida. Alguma coisa precisa ser demolida, né? Às vezes o orgulho precisa ser demolido, tirar até os alicerces, demolir tudo mesmo e começar uma construção de humildade, né? Muitas vezes precisa começar isso, né? Então, é importante nós pensarmos que os brandos possuirão a terra justamente por isso. Mas nós temos 1000 anos pela frente para continuar construindo. Vejam, a regeneração não é assim no ano 2001, né? Que o pessoal falou aqui, no século 21, né? Não é? Mas então... nós vamos começar a construir a partir do século XXI. Estamos começando a coisa, quer dizer, estamos começando desde lá de Kardec, que já veio mostrar para a gente, olha gente, vamos parar com ilusão da cabeça. Nós somos seres imortais, estamos sujeitos à lei perfeita. Não adianta você prejudicar, porque puxa, mais cedo ou mais tarde você vai ter que corrigir. Nós estamos sujeitos às leis de ação e reação. Ó, você está sofrendo esse problema... não é porque é sorte ou azar, porque você está associado com ele. Olha, você está vivendo esse drama, não é porque escorreguei na maionese. Porque você está associado com ele. Então a gente vai agora com a doutrina percebendo o que nós podemos fazer. Abrandar o coração e junto com o abrandamento do coração, trazer para perto de nós todos aqueles sentimentos necessários para que a gente possa viver melhor uns com os outros. Algumas pessoas a gente percebe, né? Olha, uma vez eu vi um amigo falando, eu achei interessante essa colocação dele, que ele estava falando quem é o primeiro do mundo regenerador. Quem foi o primeiro que chegou do mundo regenerador? Ah, não foi o Cristo? Não, não foi o Cristo. O Cristo veio preparar o campo para esse primeiro chegar. O primeiro, olha que coisa bonitinha, que eu achei interessante, o primeiro do mundo regenerador, o camarada nasceu em 1910. Meu Deus do céu! Em 1910, o camarada, com 17 anos ele descobriu coisas assim fantásticas. Com 30 anos já estava fervendo em cima dele, com 60 anos já tinha 30 anos de janelinha de doutrina espírita. Com 92 anos o bicho precisou ir embora, mas deixou um exemplo forte, um exemplo assim de caridade, de amor com o semelhante, não é? Quem é que tem alguma coisa para falar desse cidadão? Nada, não se tem nada. É malcriado, era respondão, era não sei o quê. Nada, absolutamente nada. Todas as pessoas que viveram com ele, deixaram escritos exemplos lindos da convivência com essa criatura. Exemplos lindos, mostrando como que ele agia em determinadas situações, com as pessoas, com as coisas. Não é? Claro, tem momentos de energia, óbvio, nós estamos numa terra, a terra tem pessoas de todos os jeitos, então na hora que era preciso ter energia, na hora que era preciso ter uma postura firme, não é? Mas não, atendia a todos, assim, dedicava um amor profundo, é um exemplo para todos nós, e muitos de nós que militamos na doutrina, a maioria de nós, só militamos e renunciamos, e às vezes trabalhamos bastante por conta do exemplo desse senhor.
porque ele não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, o tempo inteiro as pessoas, quando a gente vê a obra dele, a gente tem a sensação de que o homem não parou de escrever um minuto sequer na vida dele. Não parou de fazer as coisas um minuto sequer. Tanto no ramo social, do trabalho social com os necessitados, visitas, né? Viagens para fora do país para levar o nome da doutrina, como viagens para dentro do nosso país para falar da doutrina, receber homenagens em nome da doutrina. Então a gente tem a sensação que esse homem não teve uma vida própria, assim, dizer, não, eu vou descansar, vou para o sítio, vou para a fazenda, vamos sei para onde. Não, ele ia descansar trabalhando, para as casas das pessoas, dormia um lugar ou outro, mas era para trabalhar, para frequentar, para conhecer, para desenvolver, para incentivar, era para isso, né? Então a pessoa falou, é o primeiro do mundo regenerador, porque vocês imaginem, 200 milhões, talvez seria muito, mas sei lá, 20 milhões, talvez seja muito, não é? Mas vamos imaginar se a gente tivesse pelo menos em cada estado da nossa federação, 27 estados, né? Acho que é 27, né? Se tivesse pelo menos umas 100 pessoas igual a ele, né? Se tivéssemos uma pessoa por município, 5.570 pessoas dessas, uma em cada município do nosso Brasil, que alguém pudesse dizer assim, olha, vamos lá, o fulano tem uma orientação segura, o fulano é o exemplo de amor, de caridade, temos prazer em estar com ele, em conversar com ele, em conviver com ele. Já pensou se nós tivéssemos um em cada município? Veja, 5.570 no Brasil, iguais a ele, imagine. Então nós tivemos um, obviamente, mas o primeiro, né? Daqui a pouquinho estão chegando os segundos, terceiros. Nós estamos começando a ver, não é? uma nova geração renovada, mais firme, mais assim, concentrada no que tem que fazer, no que veio fazer. Então a terra é desses aí, são os brandos, esses que vão vir possuir a terra. A nossa parte, a gente não sabe qual é a nossa posição, mas a gente ainda tem tempo para continuar construindo, não é? Então o Emmanuel fala desse sinal de alerta, dizendo o seguinte, quer ser brando, cuidado com a irritação, evite a irritação. Não fica achando que você vai corrigir as pessoas com irritação. Não fica achando que a irritação vai te ajudar em alguma coisa. Não fica achando que se você levantar a voz e fazer e acontecer e achar que tem que ser assim ou assado, vai te favorecer em alguma coisa. Use esse exemplo do primeiro da regeneração. Eu não falei o nome dele de propósito, vocês aqui vão ter que concluir, tá bom? Use o exemplo do primeiro da regeneração. Quer ajudar, corrigir uma pessoa, ou quer falar alguma coisa para que ela possa se melhorar e se corrigir, primeira coisa a primeira e única talvez que nós precisamos é o amor. Falar com amor. Olha, quando a gente fala com irritação, ninguém nos ouve. Procure falar com amor. Você vai ver o efeito que causa isso. Então, para a gente falar com amor, também precisa de uma outra obrinha aí, talvez no encanamento, né? Da construção, né? Talvez no encanamento, para a gente poder falar com amor. Veja, quando for falar, ou tiver que falar uma coisa difícil, ou tiver que conversar um assunto difícil com esta ou aquela pessoa, encher o coração de amor, para poder falar com amor com as pessoas. Porque o amor aproxima e a irritação afasta. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos continuar construindo. Não se preocupe. Nós estamos com a construçãozinha no meio, então de vez em quando a gente vai se irritar ainda vai ter uns probleminha aí para resolver, vai brigar, né? Mas é assim, meu Deus, estou atrasando a obra. Então, quando perceber que está atrasando a obra, continua com a obra e não deixa a obra ficar muito atrasada, né? Você vê que nós temos um tempo para isso, mas seria muito bom que a gente já terminasse logo a obra e ficasse sossegado, né? Já pensou? A gente terminasse, começasse a ajudar os outros a construir a obra deles? Olha que coisa, meu Deus do céu! Ajudar o outro a construir sentimentos de tolerância, de paciência, de bons exemplos, não é? Olha, se a gente conseguir chegar nessa condição, porque quando a nossa está pronta, a gente já pode ajudar o outro a construir. Olha que coisa legal, né? Então, façamos o esforço que nos cabe. E com certeza, a vida vai ficar tão mais fácil para a gente, mas tão mais fácil. Como a gente dificulta, né, a nossa vidinha. À toa, né? À toa, à toa, à toa, à toa. Muito obrigado pela atenção, uma excelente semana. E nunca se esqueçam de dedicar alguns minutinhos para a obra da nossa construção, todos os dias, né?
Vamos ver lá se a gente precisa de ver, né, as teorias, né? As teorias que a gente vê nas teorias, né? Não, estou muito impaciente. Deixa eu ver o que eu posso fazer, que massa que eu posso usar, né? Vai lá, pega um pouquinho de teoria, mas vamos continuar construindo, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado.